Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cristian Fezas Antônio. Se você está chegando pela primeira vez nesse canal, você encontrou esse vídeo por acaso, com um título bonito, ou você passou e alguém recomendou. Esse aqui é uma maratona que estou a criar episódio, esse aqui é o quarto episódio, onde eu estou a ensinar para você que não tem muito domínio de criação de base de dados, está criando um site, ou está criando um sistema, daí você se viu na obrigação de aprender a criar tabelas, a criar base de dados, porque tua aplicação precisa. Ou você está a migrar aí, está a aprender a PHP e já percebeu que tem que estudar também um pouco de base de dados que fazem seleções. Vou criar alguns vídeos onde pode ensinar também você a fazer esses cadastros e tal, usando front-end com outras aplicações. Vou ensinar também a fazer essas coisas aí. Então, esse aqui é um dos vídeos e hoje vou ensinar vocês como criar tabela no PHP MySQL. Lembrando que eu estou a usar a versão 7.3.2, não estou a usar a versão 7.4, aliás, ponto 3, não estou a usar a versão 8, porque para mim eu acho que vai dar bug em funções, até por causa de funções. Eu tenho sistemas de hardware aqui muito complexos, então que ainda não subiu para servidor. Eu acho que não acho conveniente eu mudar o meu servidor ainda, até porque também o PHP 8 evoluiu ainda agora mesmo. Agora, para criar a tabela, primeiro aqui nós temos que entrar na sua base de dados, que já ensinei como criar. Você vai criar uma tabela como essa aqui, sem tabela, sem nada. Criar tabela. Primeiro é o nome, tem que pensar é o nome da tua tabela. Para mim eu vou criar um nome chamado pessoa. Pessoa. Então, pessoa, temos que saber identificar o que nós queremos registrar, na verdade, em uma pessoa. Daí o necessário, vamos colocar tudo. Primeiro, o identificador. O identificador é o ID, que é da pessoa. O que é ID para você que é ler, que está a chegar agora, é novo, nunca ouviu falar dessas coisas? ID é o identificador único da tabela, daquele registro na tabela. Cada linha é um registro. Cada registro deve ser único na base de dados. Então, o que lhe torna único é o próprio ID, porque às vezes pode ser, por exemplo, Cristiano Felizardo, e também ser outro Cristiano Felizardo. Então, como é que você vai saber que este aqui é um e este aqui é o outro? Simples, através do ID. Por isso que o nosso BI tem aquele número único. Então, aquele único é o que identifica. Você passa a não ser Cristiano, eu passo a ser número, assim como você também passa a ser número, mas número pertence a Cristiano. Por aí. Então, nós temos ID, temos o nome, temos o gênero e idade não vou colocar, isso aí é de menos de momento, e telefone, que é para identificar. Então, quantos registros nós temos? Vamos lá contar o número de colunas. ID, nome, gênero, número. Ok? 4, tá bem. Vamos executar. O que são colunas, Cris? Eu não percebo muito. Ok. O MySQL divide-se em duas áreas, que é a área de definição de dado, que é como é que é DSL, né? Data Language SQL Language Definition, que é linguagem, linguagem é definição de dados. Acho que é uma coisa assim, tradução. SQL, que eu não sei, mas uma coisa que tem a ver com definição de dados. Eu nem faço ideia muito agora, mas que é esse DSL ou SDL, uma coisa assim. Então, essa é uma tradução, essa é uma área do MySQL que está ligado a esta área aqui, definição de dados. Você começa a definir as políticas, se uma coluna é única, se um registro não pode se repetir ou não, se o telefone, como é que vai ser, se não inserir. Essas todas as restrições de segurança política você vai criar, é da área de definição. Você define os parâmetros para certas tabelas, colunas, o tipo de dado que ele vai receber. Então, a outra metade, a outra parte é de manipulação de dados. Então, que é SQL Manipulation Language, linguagem de SQL de manipulação de dados. Então, essa manipulação, estamos falando de já inserição, atualização, remoção e edição. Então, é manipulação de dados, enquanto uma parte apenas lida com definição. Ele não lida com registro, ele lida com a definição de dados, que é por isso que é data language, SQL language definition, que é linguagem SQL definição de dados. Então, por aí. Agora, ponto muito chave, tem que ter atenção, você que está a começar, acho que nunca ouviu falar sobre isso, é que a linguagem SQL
ele é uma linguagem na definição de dado que tem que ter muita atenção. Por exemplo, tu não podes usar hífen, não pode usar, por exemplo, cessia. Vamos lá, não pode usar cessia, não pode usar parênteses, aliás, adição, parênteses. Esses sinais todos você não pode usar. O máximo que você pode usar é traço de baixo. Este é que tu podes usar. O resto você não pode usar. Então, aqui nós temos o ID. O ID é um tipo inteiro. Ele, como vai ser auto-incrementado, você não precisa se preocupar muito com isso. Ele só precisa ser inteiro. O tamanho, você não precisa definir, porque você não sabe quantos registros tua base de dados vai ter. Tens que pensar na escalabilidade do teu próprio software. Então, não coloca o tamanho para o ID. Por sinal, ele vai colocar sozinho, a menos que você saiba qual é o limite dessa tabela aí. Temos aqui pré-definido. Pré-definido são os dados que você já pode inserir por defeito, que chama-se default, né? Default. Então, tu podes, por exemplo, inserir, se não inserir, ele pode inserir mas como é uma tabela, aliás, uma coluna que identificadora da tabela, tu não podes fazer da coluna, da linha, tu não podes fazer isso. Ou você pode definir nulo, pode definir também current timestamp. Esse dado aqui é mais para onde você vai deixar datas e tal. Mas para mim, deixa nenhum. Não vou explicar tudo, para não levar muito tempo. Porque essas coisas já defini no outro curso que eu lancei aqui. Então temos aqui coleção, que você vai definir o tipo de coleção, que já criamos ali, que é o UTF General CI. Ele por padrão vai pegar, porque já definimos lá, não precisa repetir. Nós temos aqui o tipo, se ele é binário, que é por aí dentro. E nós temos aqui se ele é nulo ou não, esse que está aqui já pré-definido. E nós temos índice. O índice representa por primary key, unique, index, full text e espacial. Então, cada um desses aí tem uma função específica. E o que nós vamos ativar agora é o primary key. O primary key é o identificador da tabela, como eu defini aqui. E quando você faz isso, ele vai pedir para você inserir algum nome desse índice. Só que, por padrão, ele já dá esse nome, não permite que você edite, que é para ser mais fácil identificar o tipo de índice que é essa linha. E aqui você ativa Auto Increment. Cris, o que é isso de Auto Increment? Não percebo. Que é AI Auto Increment. Auto Increment quer dizer que o seu registro vai ser automático. Tu não precisa saber qual foi o último registro que foi inserido para você inserir. Não faz isso. A tabela, o MySQL em si já tem esse recurso que permite que ele verifique qual é o último registro cadastrado e qual é o número desse último registro. Então, para ele passar a dar o próximo número a esse novo registro. Aqui temos nome. Não vou explicar tudo, já expliquei. Vai ser do tipo varchar. Nome no máximo tem 3 caracteres, 23 caracteres aliás. Não no máximo, mas eu acho que é um limite considerável. Não vou definir mais nada aqui, ele também não pode ser nulo. Lembrando, pessoal, quando você não ativa nada, você está dizendo que é um campo obrigatório. Ele não tem aliás, aqui, quando você não define que ele é nulo, está dizendo que ele é obrigatório. Temos aqui telefone a gênero. Gênero de preferência. Gênero eu gosto de usar ENU. ENU é um tipo de registro que você pré-define quais são os tipos de dados que ele vai aceitar. Se não for, se você inserir um dado fora deste, ele não vai permitir masculino, feminino, outros. Então nós temos agora, são 3 categorias que são inseridas. O padrão é masculino e feminino, mas agora como já temos inclusão dos gêneros, outros tipos, tu tens que colocar sempre o outros. Pessoal, aqui tu pode escrever por extenso, não tem nenhum problema. Pode escrever com mais de um caractere. Vamos executar, está aqui. E ele não pode ser nulo, então vamos deixar também assim mesmo. No final temos... Não. Telefone. Pessoal, estou a bocejar pelas horas. Agora são 0 horas e 20 minutos que estou a gravar esse vídeo aqui. Por causa do silêncio.
Então, o telefone, eu de preferência prefiro que vocês insiram varchar, porque vai que vocês estão a inserir esse dado do vosso front-end, pode ser um Bootstrap, um Materialize, ou um JavaScript a ser convertido em HTML, ou sei lá, o React Native, não sei. Então, alguns começam a criar parênteses, mais espaçamento para a pessoa identificar melhor. Então, vamos deixar assim, caracteres no máximo 20. Não vai passar disso, porque o número padrão já tem 9 caracteres. Para cá em Moçambique, claro. Aqui, null, nada. Ele tem que ser obrigatório, mas ele deve ser único. Ele é um índice do tipo única. Chama-se. Quer dizer que ele não pode se repetir esse número. Quer dizer que nenhuma outra pessoa vai ter o mesmo número. Toda vez que você inserir um número que já existe, ele vai disparar um alerta. Esse comentário é mais para você se basear e tal. Então acho que podemos. Vamos salvar. Se tiver algum erro aqui, a própria base de dados vai te falar, mas que ele vai te informar. E outra coisa é que aqui, se você quiser acrescentar mais uma coluna, é só aqui, adiciona, vai aparecer mais aqui embaixo. Por aí. Então, pessoal, essa foi a criação da nossa tabela. No próximo vídeo aula, vamos começar a inserir nosso dado, vamos criar mais outra tabela para criar relacionamento e outra coisa. Pessoal, espero que tenham gostado desse conteúdo. Eu sou o Cristiano Fernando Antônio. Se você quer uma consultoria para a criação do seu site, do seu sistema, link na descrição da minha consultoria. Pessoal, uma consultoria ligada ao desenvolvimento de sistemas. Aliás, na verdade está virada para a criação de marcas de empresa. Então, tem área de designer, tem área de websites, aplicativos, sistemas, e tem áreas que está ligada ao marketing digital. Então, é um pacote completo, porque nós sabemos que uma empresa não só está no design, no logotipo, mas nós sabemos que está no perfil, no catálogo, desenho de portfólio e muitas outras coisas. Redes sociais é importante, e ter um website para a divulgação da sua marca ou produto. Por aí. Então, para a consultoria, link abaixo. E se você é novo no canal, por favor, subscreva, compartilhe com seus amigos e peça aí nos comentários o que você gostaria que eu passasse aqui no canal, porque a ideia desse curso, essa maratona é criar episódios. Então, vários episódios vão passar por aqui, onde você vai poder perguntar, e um desses temas, se for aquele que dá para passar como conteúdo, vai se tornar um dos episódios aqui no canal. Então, muito obrigado por você que me segue, me acompanha. Se você não sabe, temos um blog, PHP Moçambique, está aí o link também na descrição. E é tudo. Visitem o Facebook, nosso canal, lá nossa página, e nosso grupo de PHP Moçambique lá no Facebook. Até mais. Falamos.